O presidente Lula se reuniu hoje com Ursula von der Leyen. Ela é a presidente da Comissão Europeia. Ursula disse que espera concluir o acordo Mercosul-União Europeia. Esse negócio dura mais de 20 anos, até o fim deste ano. O presidente brasileiro, mais uma vez, criticou exigências dos europeus. Reportagem de Rudá Moreira. Lula criticou a imposição de sanções ao Brasil em caso de descumprimento de obrigações do país no acordo com a União Europeia. A premissa que deve existir entre parceiros estratégicos é a da confiança mútua e não de desconfiança e sanções. Em paralelo, a União Europeia aprovou leis próprias com efeitos extraterritoriais e que modificam o equilíbrio do acordo. Há 10 dias, num discurso, Lula também fez duras críticas à possibilidade de participação europeia nas compras governamentais. Chegou a dizer que, se os europeus não aceitassem a posição do Brasil, não haveria acordo. Ao lado de Ursula von der Leyen, o presidente, mais uma vez, defendeu a ação estatal para a indústria, citando a Europa e os Estados Unidos como exemplos. A Europa e os Estados Unidos voltaram a reconhecer, após ciclos de liberalismo exagerado, a importância da ação do Estado em políticas industriais. Programas bilionários de subsídios foram adotados nos países desenvolvidos em favor da reindustrialização. No encontro, a líder da Comissão Europeia tentou contornar as divergências com acenos ao governo brasileiro. Primeiro, disse que Lula recuperou o papel do país de um líder no mundo democrático. Em seguida, demonstrou pressa em finalizar o acordo e sugeriu até um prazo para a conclusão das negociações. We have the ambition, the two of us, to get it done as soon as possible, the latest by the end of the year. I think there are huge advantages on both sides. The agreement will create the right conditions for investment to flow. A guerra na Ucrânia foi outro ponto discutido. Ursula von der Leyen disse que o Brasil pode ajudar a combater o conflito em fóruns multilaterais, uma referência à manutenção do voto na ONU que condenou a invasão russa. Lula, que já chegou a dizer que a União Europeia e os Estados Unidos prolongavam a guerra na Ucrânia, desta vez afirmou não existir solução militar para o fim do conflito. A maior convergência ficou por conta da pauta ambiental, com um anúncio de ajuda milionária da União Europeia ao Fundo Amazônia. The Amazon forest that is a wonder of nature. It's the green lung of our planet and it is a key ally against global warming. So we want to contribute 20 million euros to the Amazon Fund. Von der Leyen ainda disse que a Europa deve investir 2 bilhões de euros para apoiar a produção de hidrogênio verde no Brasil, como parte de um esforço para combater as mudanças climáticas. Lula garantiu que as questões ambientais serão prioridade durante a liderança do G20. Em dezembro deste ano, o Brasil assume, pela primeira vez no atual formato, a presidência do grupo das maiores economias mundiais. Lorival, o que parecia complicado, difícil, agora parece absolutamente impossível de ser realizado. Vamos lá, nós tínhamos um acordo, como eu disse, como todo mundo conhece, todos nós aqui cobrimos isso há uns 20 anos já, Daniel? Hein? Você também, Raquel? Pagamos muitos boletos. Uns 20 a gente leva cobrindo esse acordo? Começaram as negociações em 1999. Eu cubro desde 2003. E tá você, Dani? Você também, 2001, né, Caio? Você também, Lorival? Eu cobri a cimeira. Com isso, Raquel. Cobriu a cimeira, como chamava naquela época. Agora, vamos lá. O que complicou recentemente? De fato, os europeus vieram com uma lei em relação a desmatamento e coloca o Brasil num corner. É difícil, nós abordamos isso aqui recentemente, é um assunto de alta complexidade, porque, de fato, nesse ponto o Lula menciona, é uma, digamos, uma postura que atinge extraterritorial. Se alguém pegou um pedaço de couro de sapato de um boi que pastou num lugar desmatado, não pode vender na Alemanha, por exemplo. Outro ponto que complicou é essa questão das compras governamentais, aí é para o lado do Brasil. Se a gente junta isso com essa frase do Lula, os Estados Unidos e a União Europeia abandonaram o liberalismo exagerado.
que é simplesmente uma manifestação de posturas ideológicas caquéticas, para dizer alguma coisa a respeito delas. Mas está ali embutida nas compras governamentais. É uma postura que torna ainda mais difícil acreditar que no fim do ano esse acordo saia. E ele, para nós, é importante. Eu falei com 3 funcionários da União Europeia hoje. Um deles me falou assim: compras governamentais representam uma porcentagem ínfima do PIB do Brasil. A gente não entende por que o presidente Lula está se apegando a isso quando o acordo traz benefícios muito maiores. E a hipótese dele é de que seria para proteger a Argentina, quer dizer, porque para que o acordo não fracasse por causa do Alberto Fernandes da Argentina, que ele não vai enfrentar eleições, ele não é candidato, mas o grupo dele é candidato à eleição presidencial em outubro. E aí ele também, esse funcionário europeu, acha que a Argentina não quer de jeito nenhum entrar nesse acordo com a União Europeia. A Argentina de Alberto Fernandes, bem entendido, não de Maurício Macri, que assinou o acordo. Para onde a Úrsula está indo amanhã. E para onde o eleitorado está indo também, o eleitorado argentino, não o Maurício Macri, que não é o candidato, mas a direita tem chances de vencer essa eleição. Bom, então essa hipótese do funcionário, que é apenas uma hipótese especulativa, é de que talvez o presidente Lula tenha criado essa história para emperrar o acordo e a responsabilidade não recai ou sobre Alberto Fernandes ou haver uma ruptura no Mercosul, quer dizer, a Argentina não ir junto com os outros 3 países. Agora, uma outra funcionária me disse assim, que a União Europeia realmente está muito decepcionada com o Lula, né, por causa dessa questão da Ucrânia, que não entende como que alguém defende a democracia e não fica totalmente do lado da Ucrânia. Posso pegar esse ponto só um pouquinho mais adiante, só para a gente separar os assuntos? Então, eu fui fazer essa mesma pergunta do Lorival para os negociadores brasileiros. Falar a insistência do Lula com a questão das compras governamentais, ela é uma postura negociadora? Porque à medida em que os europeus jogam a questão do meio ambiente na mesa, o Brasil também tira uma outra carta. Você quer negociar isso? Então vamos reabrir o acordo também com compras governamentais. Ou é algo em que ele realmente acredita? E eu acho que é uma mistura das duas coisas, e aí complica. Porque quando é só uma postura negociadora, se os europeus recuarem, o que eu acho muito difícil na questão do meio ambiente, o Mercosul poderia recuar e aí você deixa o acordo como está e assina. Como eu acho que isso faz parte dos planos do presidente para a política industrial e o que ele acredita desse estímulo do Estado, toda essa volta ao passado que a gente sempre discute e que ele tenta implementar é mais complicado. De toda forma, o que a gente assistiu hoje lá em Brasília, as conversas dele com a Úrsula são movimentos políticos. Essa questão vai ser resolvida mais tecnicamente no final do mês, na reunião dos técnicos, aonde o Mercosul precisa levar uma conta proposta para os europeus. Ele fez a ligação. A frase dele sobre o liberalismo exagerado e compras governamentais está nesse contexto. Daniel me pediu a palavra. William, hoje não existe nenhum acordo de livre comércio moderno, abrangente, sem um capítulo sobre compras governamentais. Isso não existe mais em nenhuma negociação comercial. Pois bem, o que diz o acordo Mercosul-União Europeia negociado com negociações concluídas em 2019 e ainda não assinado? No capítulo sobre compras governamentais, eu estava dando uma olhada nos anexos, que é onde a gente tem que olhar ainda hoje, para recapitular. O que a gente tem ali nos anexos são inúmeras exceções que já permitiriam ao governo brasileiro ou ao Mercosul fazer um monte de políticas industriais que são bem ao feitio do governo Lula. Por exemplo, não estão nas compras governamentais no acordo, então você não tem que dar tratamento nacional aos europeus, você pode preservar da forma como é hoje. Todas as licitações por governos estaduais e municípios, por empresas estatais e fundações públicas, compras do Ministério da Defesa ou da Educação de uniformes, por exemplo. Então, você tem ali todo um espaço para a indústria têxtil, tem toda a questão do SUS que está ali à parte.
e micro e pequenas empresas que podem continuar tendo uma preferência de 25%. Ou seja, se chega aqui um estrangeiro e dá um preço de 10 numa licitação, a pequena empresa pode oferecer 12,5, que ainda assim ela ganha a licitação. Então, isso já dá um amplo espaço para se fazer política industrial. Agora, declarações públicas no sentido de que quer um lado ou outro, quer o acordo neste ano, no primeiro semestre, no ano que vem, isso faz parte do jogo de cena. Não se pode esperar outro tipo de declaração. O que, na verdade, fecham-se as portas e as pessoas comentam quem vai ficar com o ônus por este acordo não sair? Os europeus ou o lado sul-americano? Caio. William, eu penso que, e pelo que eu conversei lá, tanto com a diplomacia brasileira quanto com os negociadores também, a questão das compras governamentais está muito restrita à questão da saúde, em razão da pandemia, então não se trataria, pelo que me disseram, de algo tão de 10, 20 ou 30 anos atrás. Né? Teve uma pandemia, né, no qual o Sistema Único de Saúde mostrou-se insustentável em termos de compras internacionais. 40% dos insumos que nós adquirimos na pandemia, pelo que me disseram, foram comprados da União Europeia. E aí a preocupação do Palácio, Itamaraty e do Planalto seria tão somente em relação à sustentabilidade do sistema de saúde no que se refere a compras governamentais. A questão da margem de preferência, a lei brasileira fala em 20%. Né? Então, na verdade, é uma adaptação ao que diz a legislação brasileira, tendo em vista que o que está escrito, né, acho que é 10%, né, da margem de preferência para micro e pequenas empresas. No final do mês, em Buenos Aires, tem essa reunião dos negociadores, vem o negociador-chefe da União Europeia com os negociadores brasileiros. A diplomacia brasileira está muito com uma expectativa da própria guerra da Ucrânia influenciar, mas não pelas condições de afastar o Brasil, mas numa questão muito mais de atrair, porque aí você tem uma questão... Peraí, Raquel, só um minuto, só concluir. Porque você tem uma questão geopolítica de uma guerra da Ucrânia ocorrendo e as potências ocidentais, de alguma maneira, querendo se aproximar da América do Sul, não se afastar da América do Sul. Eu queria só acrescentar um ponto antes da gente entrar na Ucrânia, que era o que eu estava falando antes do Daniel entrar. Essa reunião técnica no final do mês é onde a gente vai ver isso realmente sendo decidido, porque o Mercosul precisa apresentar uma contraproposta à side letter do meio ambiente. O que já tem consenso dentro do Mercosul essa proposta da União Europeia foi além do que a gente gostaria. Eles estão reabrindo o acordo. O que não tem consenso dentro do Mercosul qual é a nossa contraproposta. E aí que entram os entraves entre Brasil e Argentina, como se chega nessa contraproposta para o Uruguai, para apresentar aos europeus. Então, assim, a gente está discutindo aqui mais posicionamentos políticos. O detalhe técnico que realmente determina se fecha ou não fecha, a gente só vai ter no fim do mês. Indo para a Ucrânia, Lorival, é espantoso. Eu fui correspondente muitos anos na Alemanha, sempre lembro isso. Como que a imprensa alemã virou em relação ao Lula? E uma das afirmações mais recorrentes na imprensa alemã hoje, e a Ursula von der Leyen é uma alemã, é a de que os governos europeus esperavam mais do Lula, sobretudo nessa questão geopolítica. É o que se reflete nas conversas também sobre o acordo? E essas coisas estão interligadas, né? Eu queria só terminar de falar sobre a Amazônia. O Lula, dos 4 do Mercosul, só o Brasil que tem a Amazônia. O Lula poderia ter dito o seguinte: olha, eu tenho um plano para zerar o desmatamento até 2030. Provavelmente esse acordo, ele não precisa dizer isso, mas eu estou dizendo, provavelmente esse acordo não vai ser referendado pelos 27 parlamentos até 2030. Então, vocês me dão aí um waiver, vamos trabalhando juntos e tal, estamos juntos agora, não estamos juntos. Pronto, não é algo que geraria um contencioso para travar. Daí a impressão dos funcionários europeus de que realmente o presidente Lula não deseja levar adiante esse acordo e deseja, para responder a pergunta do Daniel, colocar a culpa nos europeus pela não viabilidade dele. E isso está, sim, relacionado com a questão da OTAN, né? Porque, como a gente discutiu na semana passada, a gente colocou aqui uma entrevista
com a embaixadora e o adido de defesa da Suécia, quer dizer, isso entra todo... Que fabricam os nossos caças. Os Gripen, né? E que seriam um cliente também da Embraer, né? Então, assim, aí entra todo esse aspecto estratégico que eu acho que é pouco discutido no Brasil, que eu tenho tentado trazer aqui para o WW, que é o seguinte, essa questão entre o Ocidente coletivo e essas autocracias, a China e a Rússia principalmente, com as quais o Brasil está se aproximando muito, elas envolvem as questões de tecnologia de uso dual, como os chips e aí as tecnologias militares também, e a OTAN está só se aproximando cada vez mais do leste europeu, do leste asiático, onde estão ali os adversários da China. A China, inclusive, reclamou disso na semana passada. Sabe que eu fiquei só com a impressão que talvez para sair, não depende muito dessa eleição na Argentina, porque o Uruguai assinaria para ontem, o Paraguai acompanha, e a definição da eleição argentina, muito provavelmente para um candidato à direita, empurraria para o fechamento desse acordo. Foi uma impressão que eu fiquei conversando com autoridades brasileiras, mas eu e elas podem estar enganados. Não sei se você tem essa... Então, o que o Lorival está colocando é num outro plano. Sim. Quer dizer, independentemente desse acordo ter essas ou aquelas características, como a Raquel também lembrava, que uma reunião técnica poderia facilitar, e como você está lembrando, dependendo de uma eleição também pode ter um outro cenário. O que o Lorival está levantando é uma questão geopolítica, de enorme abrangência, porque ela supõe, na nova ordem internacional, que grandes eixos estão se estabelecendo. E que lado que o Brasil está nesse eixo? Quer o Brasil goste ou não de ter de assumir um lado, a evolução da situação está nos levando para essa dificuldade. Mas, por outro lado, a União Europeia não assinar e refutar uma assinatura com o Mercosul não afastaria ainda mais a América do Sul e o Mercosul desse eixo? Não afastaria? É que as coisas não acontecem assim, Caio. Como acontece? Não é que a União Europeia vai refutar uma assinatura. Você embola, né, a negociação e não se assina o acordo. Não existe, né, Lorival, um lado não quis assinar, o outro está ali pronto e já rubricou. Não, mas o que vocês estão colocando é isso. É que pode não acontecer pela evolução das posições brasileiras em relação à guerra. Só estou colocando uma outra questão e não tenho certeza de nada aqui. Aliás, nunca tenho. Estou colocando dúvidas. Será que não pode ser um olhar reverso? De repente, a Europa querer atrair a América do Sul para esse eixo? A União Europeia tem interesse nesse acordo. Tem interesse, porque assim como os Estados Unidos veem a necessidade de deslocar o eixo das cadeias de valor e do comércio da China para todas as outras regiões do mundo. A África não está pronta para isso. A América Latina, mais ou menos, poderia ficar pronta. Então, existe um interesse e a presença da Ursula von der Leyen hoje prova esse interesse de conseguir esse acordo. Mas eles sentem que, na verdade, o Mercosul não tem esse interesse. E ela, Posso inclusive, discordar do frisa, Lorival, né, Lorival? Só um minutinho, Dani. E a Úrsula, inclusive, frisa. Nós estamos esperando a resposta do Mercosul na reunião técnica. Não, mas, nós estamos esperando peraí. a contraproposta. O acordo termina de ser negociado em junho de 2019. A partir dali, a União Europeia demora 3 anos com um discurso de que, olha, assim não dá para assinar, com esses sinais que vêm da política ambiental brasileira, não estou dizendo se é justo ou se não é justo, não dá. Eles demoram 3 anos para enviar uma proposta de side letter, de uma declaração adicional de meio ambiente. Acho que fica difícil, a partir dessa demora, cobrar alguma postura do Mercosul. Lembrando que nessa side letter que eles enviam, eles exigem do Brasil compromissos ambientais que não estão sequer no Acordo de Paris, enquanto eles passam legislações internas demandando posturas das legislações internas do Brasil. Então, me parece altamente contraditório e não me parece que
o pensamento que Ursula von der Leyen traz para o Brasil reflita exatamente a posição de todos os países da União Europeia. Ali eu vejo muitíssima resistência ao acordo com o Mercosul. Eu acho que o atraso... Raquel, eu preciso pontuar uma coisa, William. Então o atraso dos europeus é totalmente compreensível. O presidente era Jair Bolsonaro. Como assinar um acordo com Jair Bolsonaro na presidência da República? Tem uma brutalidade aqui que eu gostaria de assinalar, que é a minha, de encerrar a discussão. Porque nós estamos, é brutal o que eu tenho que fazer, sinto muito, mas é uma grade de televisão. Se a gente fosse só internet, aí poderia a gente fazer uma live, né? E vai embora até a gente ver que ninguém vai estar assistindo. Mas é a grade de televisão e eu tenho que respeitar os horários. E a segunda brutalidade, que eu acho que dá para a gente resumir, é a seguinte: há uma guerra no meio de tudo isso. E a brutalidade da situação internacional é a seguinte: quem negocia conosco está perguntando de que lado esses caras estão.